Olá, você está no Pod ASAP Comunicar para Multiplicar. Eu sou a Aline Gonçalves, consultora de comunicação, e estou aqui com a minha parceira, sócia fundadora também da ASAP, Camila Barcelos, e juntas vamos receber um convidado muito especial nesse lugar que é para ter muita troca, muita conversa boa, insights e compartilhamento de conhecimento. Camila. Estou muito feliz hoje, porque já é o terceiro episódio do Pod ASAP, mas é a primeira vez que eu divido a mesa com a minha sócia, amiga, parceira, a Lili. Tenho certeza que será muito especial. Estou muito feliz com esse momento. E estou mais feliz ainda porque o Pod ASAP sempre recebe alguns dos nossos clientes ASAP que esteve com a gente em algum momento da sua carreira. E hoje eu recebo um cliente muito especial. Um cliente que foi meu aluno, eu tenho orgulho de falar que eu tenho alunos espalhados aí pelo Brasil e que indicou as coisas mais preciosas da vida dele para também serem as nossas clientes, esposa e filha. Então hoje eu recebo o Heriberto, seja muito bem-vindo a esse espaço de comunicação. Conta pra gente, quem é o Heriberto? Médico, mineiro, pessoa, humano, marido, pai, que tá aqui com a gente hoje. Então, eu sou natural de Três Pontas, né? Sul de Minas, moro em São José dos Campos já faz 25 anos, 20 anos, né? E a minha esposa é médica também, tem um filho de 20, uma menina de 15. A minha formação básica foi cirurgia vascular na Santa Casa de Belo Horizonte. E depois a vida vai encaminhando a gente, né? Daí eu fui fazer medicina legal, né? Trabalho com perícia médica, já faz mais de 15 anos. E nesse meio tempo a esposa, ela adoeceu, porque a doença, ela é da vida, né? Sim. E daí nessas idas e vindas, né? A primeira vez ela em 2013 e depois pela segunda vez em plena pandemia, né? Um novo câncer, e fomos parar no AC Camargo, né? Certo. E daí que eu fiquei conhecendo a professora, né? Na mesma época abriu as inscrições para o mestrado, a gente pensando o que eu poder ver no sofrimento da esposa, e a gente teve um atendimento muito bom a primeira vez que a gente passou, a gente teve um atendimento muito bom. Perdão. Tem problema. Tudo bem aqui. Médico, telefone toca, não tem problema. Perdão. E se for urgente, a gente espera. É desligar. Então, então naquela época surgiu a possibilidade de fazer o mestrado lá. E no AC Camargo a gente pensando fazer alguma coisa que melhore a vida das pessoas. Né? Ótimo. Você entrou então como acompanhante de paciente. Acompanhante de paciente. Virou aluno da instituição. Virei aluno da instituição. Por acaso, o meu orientador foi o Dr. Vitor Piano, que é o CEO da instituição. Nada mais, nada menos do que o CEO de uma grande instituição de saúde. Mas não é só o CEO, é um paizão, né? Uma pessoa bem humana. Foi um grande amigo, uma pessoa que fez a diferença na minha vida, inclusive lá no tratamento da minha esposa também. Então, e daí surgiu a possibilidade de fazer o mestrado e a gente falou assim, mas o que a gente poderia fazer? E o que mais dói para a pessoa que está doente é ser escutada, né? Então, comunicação. Quando a gente chegou lá, o colega que fez o primeiro atendimento, a Roberta, inclusive, ela não queria, tinha muito medo de vir para São Paulo e tal, e ele quebrou todas aquelas arestas, deixou ela tranquila. E a gente falou, nossa, mas como que pode uma pessoa, num curto espaço de tempo, mudar a perspectiva da gente? A gente falou, mas só que não são todos, né? A vida, ninguém, né? Não é todo mundo que está preparado. Assim. Não, porque... E não foi preparado, né, na faculdade. Nós não somos preparados para comunicar. A gente é preparado para tratar doença, né? Não é para cuidar de gente, né? Infelizmente, depois de um certo tempo, a gente percebe isso. A gente é treinado para tratar doença e não para cuidar de gente. Mas a gente tem que corrigir isso. E na época, a gente falou, vamos fazer alguma coisa nesse sentido.
e melhorar o encontro entre médico e paciente. Daí que surgiu a medicina narrativa. A medicina narrativa, a gente procurando... primeiro pensamos em treinar empatia, né? Seria muita presunção. Eu vejo muito curso aí de empatia, é muita presunção a gente falar que vai treinar empatia. Toda pessoa é empática, cada um da sua forma, da sua maneira. Não é empático quem tem alguma patologia, né? Mas daí não dá, porque é uma doença, então não tem como mudar também. Então todos são empáticos. O problema é o encontro, facilitar o encontro entre pessoas. Então, e se permitir colocar em prática a empatia. Hoje em dia parece que é até quase impossível, em alguns momentos, você se expressar com empatia. As pessoas têm essa dificuldade. A empatia é personalíssima, né? Às vezes você fala assim, aquela pessoa, ela não gosta de mim, ela me olha com a cara feia. Não é que ela tem cara feia mesmo. Ela tem cara Pode feia. ser, Ela tem cara feia, mas no fundo é uma pessoa boa. Então, mas é o espaço de encontro, é o espaço de encontro que tem que ser melhorado, né? E para melhorar o espaço de encontro, é porque toda pessoa é uma história. Sim. Né? Inclusive tem uma escritora que fala que o universo não é feito de átomos. É feito de histórias, né? Maravilha, né? Quero essa escritora. E daí você fala, como que eu vou treinar para escutar a história do outro? Lendo livros, lendo... silenciar internamente. Quando a gente lê um livro, a gente fica em silêncio. Né? O momento o momento que a gente lê, né? Porque a gente está decodificando símbolos, o momento que a gente está lendo, a gente está em silêncio, escutando o autor e os personagens. E vivendo momentos que nunca iríamos passar na nossa vida. Porque a gente não vai passar por uma tortura, por um abuso, por uma guerra, né? Assim então, a gente espera. A gente espera. E quando a gente está lendo, a gente vive tudo aquilo... toda aquela situação. E a leitura é uma ação, ela é ativa, porque você está exercitando a decodificação de símbolos. Porque se eu levar você lá para os Estados Unidos, você ficar lá 6 meses, você vai falar inglês. Se eu levar você para a Alemanha, também vai falar alemão. Mas para ler, tem que ter interesse e tem que ter disciplina. Então, essa decodificação de símbolos, você vive aquele personagem. Então tem uma marca mais fundo, uma marca mais funda na sua memória. Então é como se você realmente vivesse aquela situação. Então você fica mais aberto ao sofrimento do outro naquele momento. Mas assim como na leitura, a gente tem que ter interesse pela leitura e praticar esse interesse, isso tem muito a ver com a comunicação, que é o que vai... o nosso encontro aqui hoje é sobre comunicação. Comunicação tem que ter esse interesse. E assim, vocês puderam perceber que é vasto esse conhecimento, ele sai do técnico, ele vai para o humano, ele vai para a cultura. Pensando nisso, que você tem uma formação em cirurgia vascular, tem toda uma formação em medicina legal, trabalha com medicina legal, se deparou porque a vida te levou para esse entendimento da importância da medicina narrativa. Qual é o valor humano ou o valor científico que une todas essas áreas na sua perspectiva, para a sua atuação profissional hoje? Atualmente, todos nós estamos percebendo que com a evolução, inclusive da inteligência artificial, a informação está muito fácil. Então a pessoa não procura mais um médico só para eu quero saber isso. Ele procura porque quer uma pessoa ao lado naquele trajeto, naquela jornada que ele vai enfrentar de doença, né? Ou de melhoria de qualidade de vida. Então, ele procura um médico porque ele quer alguém ao lado naquela jornada. Então, eu repito sempre, quanto maior o investimento em tecnologia, maior deverá ser o investimento em humanidades. Sim. Então, quando a gente está falando, está investindo bilhões em inteligência artificial, vai ter que investir bilhões em humanidades. Porque a pessoa vai ficar mais necessitada de humanidade, de maior cuidado. A gente não precisa mais de tecnicista. Tecnicista tem hoje informação, né? Mas a literatura, conteúdo. Conteúdo é um acesso ali, eu consigo conteúdo do mundo inteiro. Agora,
como esse conteúdo vai chegar até mim, né? E como eu vou me importar naquele momento, E né? como eu vou interpretar esse conteúdo, né? Eu estava esses dias vendo o perigo que é o conteúdo colocado de qualquer forma, né? Às vezes você fala assim, mas se você fizer esse tratamento, melhora 25%. 25% como? É uma melhora relativa? É absoluta? Ótimo. Né? Então você coloca 25%, mas se você for ver na realidade é 6%. Uhum. Então não vai mudar a perspectiva dele. Então a gente tem que tomar cuidado com o mercantilismo médico, né? Não é médico, é um mercantilismo da saúde. Eu tenho um preconceito, né, contra o termo cliente. Uhum. Né? As instituições de saúde, quando falam que o nosso cliente não é cliente, é o paciente. Quem que sai de casa doente para comprar um serviço médico? Ele não sai para comprar um serviço médico, ele é obrigado. Ele está sofrendo. Não é uma escolha. Não é uma escolha. Então, e quando você coloca ele como cliente, você desumaniza e fica mais fácil de cobrar. Porque não é uma pessoa que está sofrendo. Uhum. Eu estou vendendo um produto para ele, um convênio médico, e ou você compra ou você não compra. Não é. Mas quando ele escolhe o serviço de saúde que ele quer usar, ele não estaria sendo um cliente? Por que ele escolhe o Einstein e não escolhe o Sírio? Ou por que ele escolhe o Oswaldo e não escolhe o Santa Catarina? O que faz ele escolher um serviço de saúde? Então, primeiro a gente precisa diferenciar cliente e paciente. Eu não acredito em cliente, né? Ele é um paciente, né? É um paciente que vai usar um serviço de saúde, né? E não é todo mundo que tem acesso a qualquer serviço de saúde, né? A gente fala que a morte é da vida. Eu não conheço ninguém que ficou vivo. Todo mundo morreu. Lázaro foi ressuscitado por Cristo e morreu. Então, não acredito. Então, todos iremos morrer. Essa luxuosidade, esse glamour da doença em instituições de alto luxo, a pessoa perde aquela oportunidade de viver a sua doença. Porque a doença é um momento para ser vivido. São oportunidades da vida. Minha mãe falava assim, que o adoecer é uma grande oportunidade durante a vida. Né? As pessoas, quanto melhores, mais elas sofrem. Minha mãe é um exemplo clássico. As pessoas, quando são melhores, mais elas sofrem. A minha mãe falava assim, a vida é sofrimento. Se a vida estiver fácil, põe o joelho no chão e pede perdão que tem alguma coisa errada. Você está fazendo alguma coisa errada. Então, a vida é sofrimento. Por que é sofrimento? Porque todos nós vamos adoecer. Todos nós vamos ter alguém amado que vai adoecer. Todos nós vamos passar por dificuldades na vida. É que a gente não vê a dificuldade do outro. A gente só vê a grama verdinha do outro. A gente não vê as dificuldades, o sofrimento do dia a dia. Eu fico encantada, Heriberto, com as suas analogias, porque você faz a gente sair do senso comum. E uma que eu fico muito encantada, que eu acompanho no seu LinkedIn, que já acompanhei como professora e que você mencionou ela aqui na mesa já hoje, é a relação da saúde com a literatura. O que a gente pode, né, exercer? O que a gente pode fazer para se tornar mais humano na assistência da saúde que a literatura traz para a gente? Como que a gente faz isso? Tem um livrinho que se chama A Morte de Ivan Illich. Não conheço. Já vou colocar na lista. Isso eu mando em PTE. É uma sentada, uma lida, tá resolvido. Tá. Mas, sem muito spoiler, é a história de uma pessoa que não teve uma vida verdadeira. Porque ele era um funcionário, né? Tinha aquelas metas dele, tinha aquelas ambições mundanas e esqueceu de viver. Então, o importante é o viver, não é o ter, é o viver realmente. Então, no momento que você tem propósito, o propósito, a gente não vai transformar o mundo. Eu não vou fazer nada grandioso, eu não vou fazer nada assim espetacular, mas tem um santo que se chama São José Maria Escrivá.
E ele é o santo do cotidiano. A gente tem que ser extraordinário nas pequenas coisas que a gente faz Nada mais simples do que o cotidiano, naquele né? dia a dia. Então, aquela professora que chega com uma senhora, com você, Pô, né, gente? Por Com favor, você. ele tá jogando na minha cara a minha idade. como você passou para mim na época, a importância de esperar o outro comunicar com a gente. Tá tempo para o outro responder. Não ser aquela metralhadora, né? A gente ainda continua metralhadora. Mas ter as pausas para escutar o outro. É sobre presença. Sobre presença. Sim. Então, a literatura, ela traz para a gente, como o José Maria Escrivá falava, que são as pequenas coisas que são importantes. Por exemplo, o paciente passou por mim, que a passagem dele seja a melhor possível naquele dia. Né? Que um sorriso pode mudar a vida daquela pessoa. Né? E escutar. Às vezes, em perícia médica, a gente tem conflito de interesse, porque é a única parte da medicina que não tem relação médico-paciente. Relação médico-paciente é para toda a medicina. A minha relação é com a justiça, é com o judiciário. Então, é método, é uma metodologia e técnica. Né? Então, é isso, por causa disso explica. E como você equilibra isso? Porque a perícia é muito objetiva. A medicina narrativa tem a subjetividade, tem um lado humano. Como equilibrar, como ser o Heriberto nos dois lugares, assim? Se você escutar a pessoa que está passando por você já fez muito. Deixar ele falar. Eu já entendi. Deixa ele falar. Tem um luto. Quando a pessoa morre, não tem luto? E no luto tem duas coisas interessantes do luto. Primeiro, a pessoa não aceita. Não morreu. E depois tem que ter um culpado. Morreu por causa de alguma coisa. Por causa de Alguém fez alguma coisa indevido que morreu. Porque tem que ter um culpado. A gente tem que culpar alguém. Né? Quando a pessoa perde o emprego, alguém já perdeu o emprego? Eu não. É experiência desagradabilíssima. Não quero tê-la. É uma experiência desagradabilíssima. E é assim, a pessoa vive um luto. Tem um luto. Então, eu trabalhava tal. E é um namoro. É a mesma coisa do namoro. Acabou o namoro. Tem um luto do namoro. Fechar o ciclo. Fechar o ciclo. Tem que ter aquela esperar a pessoa. E a elaboração. A pessoa contar a sua história. Ela conta tudo mais, revive tudo. Ela sai melhor dali. Não que ela tenha razão. Sim. Mas ela teve a oportunidade de contar o que aconteceu. Ela vai ficar melhor com ela mesma. E a gente vai ter mais sentido no que a gente faz. Porque você chega lá, não corta a pessoa. Não é assim. Né? A gente tem que dar o tempo para o outro. E na vida, quem mais ganha, por exemplo, estamos chegando agora próximo ao final do ano, Natal. Sim. Quem fica feliz não é a pessoa que ganha o presente. É a pessoa que dá o presente. Isso. Então, esse tempo que você está dando para o outro, quem está ganhando é você. Quando fala assim, os profissionais, eles estão tendo burnout agora. Tá, primeiro porque tem um conflito imenso, vários problemas na área da saúde e tudo mais, mas é porque não tem tempo, perdeu o propósito. Deixou de ser uma pessoa virtuosa, né, que fazia um serviço artesanal praticamente, e virou um mecânico em linha de produção. É sobre cuidado em massa. Cuidado em massa. Os profissionais estão nesse lugar, os profissionais de saúde. E daí perde o sentido. Sim. Né? Então, quando você perde o sentido, você não consegue escutar o outro. E para a gente poder ser bom com o outro, a gente tem que estar bom com nós mesmos. Então, a leitura faz isso, a literatura faz isso. A literatura prepara a gente para a vida. Sim. Então, a pessoa que não lê, ela não tem tempo para ela. Não escuta uma música. Né? Música, né? Não estou falando de chão. Estamos falando de música mesmo. Ela é casada com um músico, então de música ela entende. E eu sei que você também entende, porque você já me falou antes que veio da terra lá do Milton. Então suas referências são boas. Então o ter tempo para as coisas, né? Aquele ócio, né? Que a gente falou, o ócio criativo, que você... Goethe, né? É o grande escritor alemão, né? Que falava, né? A gente tem que ter tempo para poder, pelo menos uma vez ao dia,
ler um texto bonito, palavras belas, um quadro, uma ilustração bonita, escutar uma bela música, né? Isso para não falar besteira, né? Então, alimentar a alma. Alimentar a alma, porque no final é só a alma que fica, né? Então, é esse sentido que a gente... Alimentar a alma e alimentar também o repertório. Porque como profissionais, o fato de você ler e buscar referências diferentes, sempre buscando áreas diferentes do que você está habituado, acredito também que abre o seu repertório de comunicação. Então, aqui a gente vai falando de várias coisas, mas cada um traz uma bagagem de vida daquele seu repertório. Senão a conversa acaba ali. Então, aquela conversa que não continua. Isso acontece muito na comunicação. Realmente, o profissional hoje, antigamente, quando a gente, por exemplo, o médico antigamente, era um número mais restrito de faculdade de medicina. Sim. Então, os que entravam, não era todo mundo que entrava. Porque eu ia falar, todo mundo quer fazer. Não todo mundo pode fazer, mas aquelas pessoas, elas tinham interesse e eram preparadas para poder entrar, fazer uma faculdade e tudo mais naquela época. E essas pessoas, elas tinham uma cultura um pouco melhor. Às vezes você chega numa sala de aula e pergunta assim, quantos livros vocês leram no último mês? Ninguém levanta a mão. Aí você tenta ajudar. Nos últimos 3 meses, ninguém. Nos últimos 6 meses. No último ano. Daí você fala, não vale livro técnico. Né? Mas ninguém leu. E essa pessoa, ela vai ser o centro da comunidade, queira ou não queira. Sim. Porque o médico, o profissional, ele vai ter o conflito familiar. Sim. Ele vai ter o conflito da comunidade. Né? E se ele não tem conhecimento para lidar com essa situação? Então, essa cultura geral, ela é necessária. Né? Ela é obrigatória. Fora do Brasil, eles dedicam muito à matemática e à literatura. Sim. Aqui a gente pega geografia, história, muita coisa. Não que eu seja contra, eu adoro história. Mas essa interpretação de texto é importantíssima, porque se você tem um repertório rico, você sabe a palavra que você deve usar naquele momento. Naquele contexto. E se você lê muito aquelas histórias, aqueles pacientes que são histórias vivas que vão passar para você, você já passou por elas. Você já viveu aquela história, já viveu aqueles conflitos. Você consegue criar conexão com aquele paciente. Conexão. Então, você já conhece a história, você sabe o que acontece. Então, imagina se você já leu muito. Então, a história, quando chega, você fala assim, já conheço essa história. Já sei por que caminhos dessa... Já sei como vai terminar isso. Né? E é sempre preferível aprender com os erros dos outros do que com os erros da gente. Eu poderia afirmar ou trazer aqui para a mesa que um diferencial hoje para você de um profissional da saúde, estamos falando aqui dentro da área da saúde, é buscar conhecimentos diversos para se destacar? Então, não só para destacar, para se alimentar, mas isso o destaca como profissional? O diferencial é comunicação, né? E para comunicar, ele tem que ter... o Paulo Maluf, eu sou mineiro, né? Mas Paulo Maluf tem uma frase muito boa. Não existe pessoa inteligente, existe pessoa bem informada. Então, informação é tudo. E essa pessoa, ela não tem bagagem, ela não tem cultura, fica muito difícil. Mas essa cultura tem que ser comunicativa, porque se você tem a cultura, mas você não sabe se comunicar, ela não vale nada. É como você ter ouro e não poder usar. Então, o básico, eu acho que todo estudante de medicina ele tinha que ter uma bagagem literária, inclusive é o projeto que eu tenho, que eu já falei quando... É a bagagem literária junto com a comunicação. Então, junta a comunicação com a bagagem literária, essa pessoa vai ficar em outro nível, porque ela vai estar mais próxima do paciente, vai estar mais próxima da comunidade. O gasto diminui. Tem um quadro daquele livrinho que a gente fez, aquele manual, e que é até de uma autora portuguesa, que foi traduzido com uma tradução livre nossa, e que mostra que no momento que você tem uma maior
conectividade com o paciente, você fica mais preocupado com isso. Você não vai pedir qualquer coisa. Vou pedir exame. Mas peraí, será que precisa mesmo? Sim. Então diminui o gasto. Porque não é só o gasto do dinheiro de fazer o exame. É o gasto do tempo de vida daquela pessoa. Porque você pedir um exame, ela vai perder um tempo da vida dela para fazer aquele exame. Então já teve um custo. Não só o custo mas teve o custo para fazer o exame. Teve um custo para passar, para mostrar o exame para o médico. A angústia, às vezes pode encontrar ali algo que não tem nem tratamento. Que não era para ser encontrado. Que não era para ser... Daí a gente fala de overdiagnóstico. Overdiagnóstico é quando você faz um diagnóstico acima do que seria necessário, e isso aí você causa dano para o paciente. Então, você causa dano para o sistema. Né? Então, a gente tem... O importante é o cuidado com o outro, a atenção com o outro, né? Volta muito da cultura do médico de família, poderíamos dizer, dessa forma, daquele olhar individualizado, entendendo a comunidade, entendendo o contexto que a pessoa está inserida. Eu tenho as minhas restrições, né? Eu acho que a relação médico-paciente, ela sempre vai ser salutar. Agora, no momento atual, a gente querer colocar todo o conhecimento em 2 anos de formação, ou 3 anos de formação, seria... Sim. Não dá. Esses dias eu estava vendo uma matéria e eles falavam sobre o médico encaminhador. Não precisa de médico encaminhador. Né? Então a gente tem que ter o clínico, o ginecologista, o pediatra. A especialidade existe, porque tem um grande conhecimento naquela área que precisa. Não tem como a gente quebrar isso tudo e colocar um médico para fazer tudo em um posto de saúde. Então, eu acho que a convivência, a relação comunitária do médico com diminui custo, melhora, mas as especialidades elas têm que estar sempre presentes, elas compartilhando conhecimento, né? É impossível a gente saber tudo. É impossível saber tudo. Em medicina legal, a gente tem algo peculiar, porque em medicina legal, nós não somos médicos assistencialistas. Né? A gente não vai tratar o paciente. Vai trazer aquele conteúdo, a gente vai traduzir aquele conteúdo para a linguagem leiga, para que o juízo consiga compreender o que está acontecendo e se aquilo tem relação ou não. Então você ouve uma história e traduz aquela história. Tudo é tradução, tudo é comunicação. Medicina não é nada mais, nada menos que a gente pegar sinais e sintomas, né? E traduzi-los. E colocar. A gente tem que tomar muito cuidado com a cama de Procusto. Porque você conhece o personagem mítico, né? Ele era um guerreiro e ele pegava depois que a pessoa ela era vencida, levava na casa dele e tinha um leito de Procusto, né? E ele colocava a pessoa lá, e essa pessoa tinha a perna muito grande, ela cortava a perna da pessoa. Se eu tinha um braço muito grande, cortava o braço da pessoa. E para colocar ele naquele modelo dele, que é o problema da medicina, essa tecnicista, que você quer encaixar a pessoa em uma doença, né? E muitas vezes não é para encaixar a pessoa na doença, né? A pessoa tem aquelas particularidades, né? Depois que você tem alguém doente na família, você começa a perceber que... É uma outra visão, né? Uma outra visão. Será que precisa mesmo? Heriberto, para mim era novo, para você eu acredito que era novo, e para quem ouviu o termo aqui no podcast hoje, talvez está se perguntando o que é isso. E eu gostaria de ouvir de você. Você já falou do livrinho, que não é um livrinho, tá, gente? É um livro incrível que já ele vai falar dele. Mas eu quero que você explique, né, para você que viveu, que estudou, o que é, de fato, a medicina narrativa. O que ela influencia não só os médicos, mas toda a cadeia de profissionais de saúde. Então, a medicina narrativa, a gente estava procurando, como a gente estava falando no começo, a gente estava procurando algo que conseguisse melhorar o encontro do médico com o paciente, com a comunidade, com
com a própria instituição, né? E a medicina narrativa, ela começa em 2001 com a Rita Charon, que é uma professora da Universidade de Colômbia, né? E que ela começa a lembrar de quando ela era criança, o pai dela era médico, e ela anotava as histórias lá, os contatos que eles ligavam para o pai dela. E após formar, ela fala assim, eu preciso fazer alguma coisa para me comunicar melhor, e ela faz um curso de literatura e transforma a vida dela, e ela cria esse termo medicina narrativa, que seria uma forma de melhorar, através da literatura, o encontro médico-paciente. Mas isso já existia. Se eu for pegar na Idade Antiga lá, eles usavam a leitura como parte da cura, né? Os textos lá no Egito Antigo, tudo mais. Mas daí a gente foi observar que a medicina narrativa, a literatura para melhorar o encontro, ela transforma a perspectiva do médico e do paciente, né? E ela se faz de 3 formas, né? Primeiro, você tem uma escuta ativa, o paciente chega lá, você escuta a história dele, permite que ele fale, permite que ele desenvolva, depois você faz a representação daquilo. A representação daquilo é o quê? É a reflexão do que ele falou. Você reescreve aquela história para você compreender quem é aquela pessoa. Porque tem uma frase dela muito boa, é assim: o que eu preciso saber de você como pessoa para lhe dar o melhor atendimento possível. Essa frase, inclusive, é a frase da dignidade do paciente. Sim. Então, quem é você? O que você quer de mim? Que se você for levar ao pé da letra, está na Bíblia. Quando o cego chega e encosta no manto de Cristo, Cristo era Cristo, Deus, sabia o que passava no íntimo do cego, sabia que o cego queria enxergar, mas na sua essência e na sua humildade, Jesus, para ensinar a gente, porque tudo que ele mostrou lá, ele ensinou. E ele praticou. Porque a gente aprende quando a gente vê o exemplo lá na frente, né? Então ele praticou, ele foi humilde e permitiu que o cego falasse o que queria. Então o cego falou que ele queria enxergar, queria ser curado. Então, o que ela fala não é nada mais que uma frase bíblica, tá lá. Quem é você? Quem é você? O que você quer de mim? Então, eu acho que toda consulta devia começar assim. Mas na correria do dia a dia, tem 15 minutos para consulta, meia hora para consulta. Se eu abrir a conversa essa com já quem era. é você, eu já perdi. Né? É uma tristeza, né? É uma tristeza. Mas sai mais caro. Os convênios não perceberam isso. Sai mais caro a grande geração de exames e tudo mais do que escutar o paciente. Sim. Mas lá nos Estados Unidos, ninguém quer ir para atenção primária. Por quê? A remuneração é ruim e tem que atender muita gente. A remuneração tinha que ser alta e atender menos. Sim. Porque daí gerava menos exame, menos procedimento. Porque às vezes a pessoa, estou com isso, outro aqui, então vamos tirar. Mas será que ela quer tirar? Não, e a gente vive essa realidade aqui, né? Você passa mal, você vai no pronto-socorro, você não vai numa unidade básica de saúde ou no consultório ou liga pro seu médico. Você tá com dor de garganta, você vai no pronto-socorro. É muito mais caro você ser atendido num pronto atendimento do que numa assistência primária, né? É uma entrada equivocada. E muito mais frio também, né? Porque realmente o profissional do pronto-socorro não vai ter tempo para perguntar quem é você, né? Aliás, é uma das barreiras que teoricamente é colocado, né? Porque a gente aprende, né? Não, você tem que ter uma certa distância para você não sofrer muito, né? Mas sem sofrimento não tem ganho, né? A vida é sofrimento. Se hoje a gente vê os mais jovens sofrendo, passando por situações estranhas, é porque eles foram muito poupados. Eles não sofreram como a gente de uma outra geração. Sim. A gente passou por situações que a gente não passava. Então o sofrimento é da vida, né? Se não tem sofrimento, não tem crescimento, né? O crescimento é uma consequência, né, do sofrimento. No entanto que a gente que foi criado lá no interior, essa época que vem o frio, se não vem o frio, não vem a seca, não vem a florada. É. Então, para o café florir, tem que ter sofrimento.
né? Para azeitona, né? Para as oliveiras lá de Maria Tafé, tudo mais da região de Virgínia, daquela região lá, para poder florir, tem que vir um frio intenso. Se não tem sofrimento, não tem florescimento. Então, é básico. E essa transformação que a gente está tendo, esse conflito que a gente tem, vai compensar, não vai compensar, vai ser atendido lá na unidade de emergência, não vai ser atendido no consultório particular. Então, mas a pessoa quer tudo just in time, ela quer uma fórmula que ela fique boa. E rápido. Não tem. E não ficará satisfeita se for num atendimento médico e não sair com o seu exame em mãos. Se o médico fizer, por mais que ele faça um atendimento de muita qualidade, a cabeça hoje, ainda assim, do brasileiro, que é muito refletida nesse modelo americano, eu preciso sair com pelo menos 5 pedidos médicos aqui. O que você acha disso? Hoje eu estava conversando com uma americana. E ela escreveu uma coisa sobre isso. Para você ver que coincidência. Nada na vida é um acaso. E o sistema de avaliação nosso, né, americano e aqui no Brasil, é assim, você sai lá, como é que você foi atendido? Sim. Que nota você está pro profissional? Atendimento. Tá errado. É uma loucura. Porque imagina, você tem uma criança, ela quer um chocolate. Se não dá o chocolate, o atendimento dela foi péssimo. O paciente é como se fosse uma criança hoje em dia. Se não sai com o papelzinho que ele quer, a receita que ele quer, o pedido de exame que ele quer, ele não vai ficar satisfeito. Então, tem que ser técnico. Tem certas coisas na vida que são técnicas, não pode ser avaliado superficialmente. Aí esses questionários de avaliação estão furados. Mas tá errado. E essa pessoa ela vai se perpetuar lá na emergência. E vai gerar custo. Até que ponto que a instituição não quer o custo? Até que ponto não tem conflito de interesse? Sim. Né? Vai gerar mais exame, vai gerar mais isso, vai gerar mais aquele outro. Será que é isso que a instituição quer? E será que é isso que é praticar saúde, né? Saúde. Aí a gente fica... Saúde não é isso. Porque lembrando que todo mundo vai adoecer, lembrando que todos vamos morrer, lembrando que todos vamos sofrer, né? Sem sofrimento não tem crescimento. Então, o problema é comunicação. Hoje em dia a gente percebe que tanto o convênio tem problema de comunicação, né? Dentro dele mesmo. Sim, né? Muitas. O convênio tem problema de comunicação. As empresas têm problema de comunicação. Os hospitais têm problema de comunicação. E os profissionais têm problema de comunicação entre eles e dentro da própria classe. Tem um escritor muito famoso lá de Airoca, que até Minha família de Airoca também. A minha... Eu acho que a gente é primo. Mas somos... depois eu te conto. Tem um livro chamado As Três Ilhôas. São as 3 irmãs açorianas que dão origem às famílias sul-mineiras. Então, que a gente for estudar genealogia, as famílias sul-mineiras são todas parentes. É o maior caso de endogamia do mundo fora a comunidade judia. Olha. Né? Então, se você for pesquisar genealogia lá, a gente fecha todo mundo num lugar só. Num lugar só. Todo mundo é parente. Olha, tá vendo? Mas lá em Airoca, teve o professor Sanderson. Inclusive, o auditório do CRM do Rio de Janeiro tem o nome dele. Ele foi professor e ele foi um dos criadores do SUS. E o Júlio Sanderson Arantes de Queiroz. E ele falava assim, os médicos, até quantos são amigos, eles são inimigos. Que triste. Por quê? Pela diferença sociocultural que eles vão viver. Então, no momento que tem grande disparidade de um para o outro, a convivência não é boa. Eu não estou falando de socialismo, não. Não estou falando de socialismo. Pelo contrário, eu acho que a pessoa tem que conseguir o que ela... É sobre relacionamento humano mesmo. Então, mas essa diferença de perspectiva socioeconômica de um para o outro gera conflito. Então, tanto dentro da classe médica, que ele coloca isso para a classe média, a frase é dele, né?
tanto como para as outras Especialidades. especialidades e profissionais de saúde. Uhum. No momento que você vê, por exemplo, o fisioterapeuta, se não tiver fisioterapeuta dentro da UTI, o paciente morre. Morre. Pode ter médico maravilhoso, mas morre, o paciente morre. Né? Se você não tiver o fisioterapeuta ali, morre. Se não tiver uma enfermeira boa, morre. Se não tiver os técnicos de enfermagem, que é o que a gente conta todo dia, só quem ficou internado aqui sabe. Quão essenciais eles são. Que maravilha eles são. Às vezes a quietista está triste, mas ele sabe. Às vezes ele não está olhando o seu quarto, mas ele passa ali e fala assim, doutor, você está bem? Vocês melhoraram? Ele não precisava ter passado lá para fazer isso. Ele precisava passar no meu quarto, perguntar como a minha esposa está? Não. Isso não tem preço. E isso que chama valor em saúde. É isso aí. É aquilo que é intangível. Isso é intangível. Tinha um rapaz que fazia... o chefe dos manobristas. E durante o tratamento da minha esposa, ele sempre me chamava pelo nome e sempre perguntava, precisa de alguma coisa? Eu fiquei próximo da pessoa, ele chama pelo nome, chama minha esposa pelo nome. Eu ia lá uma vez por mês, você precisava me chamar pelo nome? Não precisava. Essa delicadeza não tem preço. Na realidade, precisava. É que a gente se acostumou com a ausência de conexão. A gente se acostumou a ser produto. Mas a realidade que a gente gostaria era de quando a gente for ser tratado em algum lugar, que essa conexão fosse genuína e que as pessoas entendessem que isso é valor. E isso é treinado. A gente tem as pessoas exatamente. para ter esse tipo de comportamento. Mas é por isso que quando a gente vai ver medicina narrativa, é diferente de soft skills, né? Sim. Por quê? Porque senão, em uma jornada longa, você vai perceber que é uma coisa produzida. Porque o interesse vai além de soft skills. Sim. O interesse é a história do outro. Eu conheço a sua história. Sim. É você desacelerar e se conectar. É a história. É conhecer a história do outro. E esse conhecer a história do outro é doloroso. Muitas vezes é doloroso, porque você vê o sofrimento do outro, não é fácil. Como às vezes uma criança morre, um pai morre, quando você chega para dar a notícia, é muito doloroso. Para a gente é muito doloroso. E outra coisa, depois que você perdeu seu pai, perdeu sua mãe, eu fui ver isso depois que eu perdi meu pai e minha mãe. Eu acho que eu nunca fui muito, como fala? Frio, né? Eu sempre fui mais chorão. Mais emotivo. Mais chorão. Mas depois que a gente perde pai e mãe, é que você fala assim, meu Deus, que dor. É uma dor que não passa. É que você se torna órfão, né? De fato, você se torna órfão. Falam que perder pai e mãe é uma... Eu tenho pessoas que perderam, eu, graças a Deus, ainda não. Mas falam que é uma dor estranha mesmo. Tá aí que você vai falar, mas... É porque você perde a referência ali. Mas dói muito. Daí você vai ver... O dia que minha mãe faleceu, eu estava de plantão. O dia que meu pai faleceu, eu estava de plantão. Então... e dói muito. E depois disso, às vezes eu entrava para consultar um óbito, chegava lá, saía acabado, saía ia para um lugar para chorar, né? Porque dói. Dói. E o que você trouxe dessa sua vivência, como você lidou com essa dor ali pulsante naquele dia do plantão, onde você perdeu seu pai, onde você perdeu sua mãe, e ainda assim tendo que ser a referência para outras pessoas? Como isso acontece? Porque isso acontece no dia a dia de vários profissionais de saúde que vivem também as suas histórias, têm as suas dores e precisam ir lá trabalhar e prestar um atendimento não só de qualidade, mas um atendimento humano. Mas como conseguir equilibrar esse lugar emocional? É muito difícil. Mas quando a gente olha, por exemplo, eu sou médico, então a gente tem uma condição de vida um pouco melhor. Eu fico pensando, imagina a técnica de enfermagem. Que deixa de cuidar da mãe, da avó, do filho, para cuidar do outro, e não tem ninguém para colocar no lugar. E é real, né? E é real isso. E daí que depois você fala isso, pô, mãe, como é difícil. E daí a gente tá falando, por isso que o sistema tá errado. O nosso sistema de remuneração, né? De remuneração está errado.
Tá errado. E ninguém percebeu isso ainda. Porque como é que você quer que uma pessoa cuide do seu pai, da sua mãe, sendo que não consegue cuidar dos dele? Talvez até tenha percebido, mas quem está nesse outro lugar não quer que as coisas acabem. Não mudem, né? Mudem. É porque está confortável nesse lugar ali do privilégio. E eu tive uma história, claro, não impactante como a sua, de dor. Eu lembro uma vez que eu fui fazer um plantão, cheguei antes do horário, lá 7 horas da manhã, eu estava na Copa, com sono, mas estava ali e tal. E aí eu vi a copeira já super ativa, muito mais ativa do que eu. E eu puxando essa conversa, eu falei, nossa, mas você tá tão agitada para 7 horas da manhã. E ela falou, imagina, eu tô acordada desde as 3. Eu saí da minha casa, eu acordei às 3, peguei 2 ônibus, um trem. E aquela hora eu falei, E eu vim aqui, saí do meu apartamento, quando eu morava, peguei meu carro, cheguei em 20 minutos. Não é comparável. Histórias. Nossas histórias, né? Exatamente. Heriberto, a gente teve o prazer de se conhecer na disciplina de didática e comunicação do seu mestrado profissional e eu te ensinei algumas coisinhas, poucas coisas, mas eu vejo que tudo que você dividiu hoje aqui com a gente permeia o que a gente acredita, que é o propósito da comunicação verdadeira, da comunicação com técnica, porque existe técnica, existe estratégia. O que você aprendeu nessa disciplina? Sim, de forma prática, palpável, que você poderia dividir com as pessoas e que elas poderiam também levar isso para a realidade profissional delas ou até para a vida social delas. Uma coisa que me impactou muito foi quando a professora falou assim, ó, o diálogo começa com silêncio. Tem que ter pausa. Então, às vezes, se você vai dar uma aula, você vai ter um momento de você falar. O aluno vai compreender. Então, eu estava dando aula na época, o dia que ela falou isso... É muito bom. Muito Foi algo que ficou em você. Ficou. E as pausas, né? Que o diálogo vem do silêncio. Se não tem silêncio, não tem pausa, não tem diálogo. É isso aí. Então, é importantíssimo a gente que cuida de gente e que vai passar pela vida das pessoas, ter a pausa para o outro poder falar. Essa pausa é importante, mas não é ele falar e eu ficar no celular. Ele ficar e eu ficar lá em cima. Ficar pensando nos próprios pensamentos, esperando a vez. O que eu vou fazer? Não. É aquela pausa que eu olho para ele e aí dentro da gente a gente faz aquela reflexão. O que ele precisa de mim, meu Deus? O que eu posso fazer por ele? Né? Essa pausa e essa reflexão do que a gente vai poder ser útil, o que a gente vai poder fazer de extraordinário naquela pequenez daquele dia, naquele grãozinho de areia daquele dia, o que eu vou poder fazer para transformar aquele meu dia com propósito, para ser um dia produtivo e para que eu impacte na vida daquela pessoa que passou na minha vida, né? Porque ninguém passa na vida da gente por acaso, né? Então... E nada é por acaso, né? A sua turma foi a minha primeira turma da disciplina de didática e comunicação. Agora eu estou na 5ª turma. Quando eu fui convidada para dar uma aula e quando eu me reuni com a equipe, as pessoas falaram, não, acho que a disciplina tem que ser sua. E depois eu tive a honra de participar do livro, do manual de medicina narrativa em oncologia, escrevendo o capítulo de competências comunicativas. E realmente ele é um livro que vale a pena ler do início ao fim, é um livro que vale a pena você retomar alguns capítulos em alguns momentos da sua vida profissional. Conta pra gente, o que é esse manual, como que ele me direciona? Na época, primeiro a gente queria montar um curso, né? E para montar o curso a gente tinha que ter um manual, né? Então a gente queria montar o curso, mas não tinha um manual. Então vamos montar um manual. Como era um mestrado profissional, o manual caberia e resolveria o problema, né? É uma pergunta, uma resposta, né? Se tem mais de uma pergunta, se você tem mais de uma resposta e mais de uma pergunta, daí já atrapalha, né? Já ficou grande. E colocando com uma medicina narrativa poderia atuar e as interfaces da medicina narrativa com aquele espectro do paciente oncológico. Então,
a professora, ela escreveu sobre a comunicação. Mas lá também tem sobre a biblioterapia. Tem uma professora lá do Sul, até muito importante, coitada, ela só meio cara de pau. Eu mandei uma mensagem para ela, falei assim, ó, eu li essa tese de doutorado, eu gostei muito, você não quer escrever um capítulo no manual? Eu falei, mas quem é você? Onde você? Quem é você, né? Eu acho que é igual quando eu estou pesquisando história familiar, né? Genealogia. Às vezes a pessoa, quando você faz contato, a pessoa pensa que você quer alguma coisa dela. Não quero nada, só quer saber quem que é o avô, quem é o bisavô. Não, Só quero saber o nome do seu bisavô. Não quero nada, não. Não quero, porque às vezes a pessoa pensa que a gente quer alguma coisa, não quer. Então, e daí eu procurei, porque é interessante, porque o livro cura a gente. Porque o manual não é nem para o paciente, é para a gente. Sim. Né? Porque quando você fica melhor com você mesmo, se você está bem, o paciente vai ficar bem. Sim. Então, ali tem coisas básicas que a gente não deveria sair da escola sem saber. Né? Por incrível que pareça, eu não sabia. Então... Isso que é mais honesto. É. De dizer que não sabe. Não que sabia. parece... E a gente lê e fala assim, nossa, era isso, é tão simples. É tão mas será óbvio. que é tão óbvio É mesmo? tão Porque óbvio. tantas pessoas não sabem. É. Né? Então a gente fala assim, mas não está escrito, não tinha que estar escrito, né? O porquê das coisas. Eu brinco com a minha esposa é filha de alemão, né? E o alemão tem o porquê das coisas, né? Inclusive a caneta, né? A caneta é a esfera. Até o nome, né? Das coisas. É a esfera que escreve, né? Então, por isso chama esferográfica, né? Então tem que saber o porquê das coisas. E o manual ele tentou ocupar um espaço para formar essa deficiência de formação que a gente tem. E que a pessoa pudesse, por si só, conseguir chegar no nível básico. Então, ali a gente coloca uns treinamentos, assim, com música, com sugestão de leitura, que a pessoa ela consiga fazer uma reflexão para ela mesma. Né? Tem parte bíblica, tem parte de... São vários temas, é isso? Literatura. Arte. Lindo o capítulo da arte. Do Eduardo. Inclusive, o Eduardo foi uma coisa interessante. Um dia eu vendo um artigo sobre um livro que ele ia publicar, entrei em contato com ele e falei assim, achei muito interessante. Eu vou fazer um manual. E eu acho que seria muito interessante você escrever comigo. Ele falou assim, mas sobre o quê? Eu falei, assim, assado. Eu vou conversar lá para ver se pode. Mas você já está convidado. E eu vou te apresentar lá no AC Camargo. Até eu que apresentei ele. Ah, foi? Foi. A entrada dele lá foi a partir disso? Foi. Que legal. Eu vou te apresentar e tal. E eu acho que deve ter pensado assim, rapaz, não é muito certo, não. Pode ser a primeira impressão que você causou. Mas daí foi muito bom, tudo mais, né? E... porque é o seguinte, tem certas coisas que a gente precisa saber o básico. Uhum. Então, eu puxei um pouco a sardinha do meu lado, peguei Guimarães Rosa, peguei Milton Nascimento, coloquei umas músicas assim para a pessoa compreender o contexto, peguei algumas coisas da Bíblia. Mas são sugestões de leitura, sugestões de músicas para a pessoa... Para qualquer profissional. Qualquer profissional. Aliás, não é nem só para a saúde, né? É para pessoas humanas. Para pessoas humanas. Tem um professor da Escola Paulista, né? Que tem uma Casa Arca, depois que a turma quiser, é interessante. E tá cursos para grandes empresas de literatura, grupos de leitura. Então, porque melhora o ambiente. Muito. Melhora o ambiente. Então, o manual, ele buscava... Em medicina, a gente tem uns manuais que chama ATLS e ACLS, que é o básico que você tem que saber para atender o trauma e o básico que você tem que saber para atender urgências cardiovasculares. Uhum. Esse manual, ele busca fazer isso para todos. Para a humanidade. O pouquinho de humanidade que você precisaria... Você tem, mas a gente quer que você afloreie. Você está propondo, com esse livro, as pessoas saírem do automatismo. E se aprofundarem
Na própria essência também, na própria essência humana. Quando a gente assiste um livro, não, quando a gente assiste um filme ou lê um livro, às vezes a gente chora depois do filme, né? Sim. Assiste aquele filme, a culpa é das estrelas, né? A minha esposa estava doente, eu chorei. Pra você assistir. Chorei. Mas depois que passa um tempo, você esquece o livro. Não é? O filme, você esquece, né? Então, essa revisitar essas coisas que nos tocam é muito importante para a gente lembrar que a gente é humano, né? Porque, inclusive, eu falo, né? Eu não quero um atendimento humanizado para mim, nem para minha família. Eu quero um atendimento virtuoso. É aquele... Porque o atendimento humano, o humano vai atender o humano, né? Para ser assim. É para ser assim. O atendimento virtuoso é aquele atendimento que a pessoa ela tem propósito. É uma pessoa que vai compreender as entrelinhas das minhas frases, das minhas palavras, né? E vai poder estar ao meu lado naquela jornada. Então, isso é o atendimento virtuoso. Atendimento humanizado é de homem com homem, né? É o que se espera. É o que se espera. Então, o atendimento, o ideal é que seja um atendimento virtuoso, que a pessoa que está ali do outro lado saiba que tem uma pessoa que está sofrendo, os tipos de sofrimento que ela vai passar, que a gente conhece a história natural da doença. A gente fala que um dos preços que o médico passa, o profissional de saúde paga, que é alto, é saber como é que é o desfecho da doença. Às vezes a ignorância... A ignorância salva. protege. A ignorância protege. Então, imagina um pai que tem uma menina com uma doença que não vai sarar, sabendo o desfecho, o pai médico. É uma tristeza. É muito doloroso. Então, a gente brinca quando eu era criança, o médico ia lá em casa, e daí a gente colocava a melhor roupa, né? O médico estava É isso, né? Colocava a melhor roupa. Flor na sala, tinha flor na sala, Cafezinho. abria as janelas, arrumava as camas. O médico ia na casa, né? Até o médico era parente nosso. E o médico chegava e ficava todo mundo tranquilo. Hoje em dia a gente tem medo, né? Tem. O médico chega e a gente tem medo. Aliás, da forma que o médico entra e da postura que ele já entra na coisa, a gente já sabe que o negócio não é bom. Ou da ausência de olhar. Ou a ausência de olhar. Ausência de pausa, ausência de silêncio. Hoje os pacientes são interrompidos, tem estudos que apontam isso, né? Que os pacientes são interrompidos nos primeiros 12 segundos de uma pergunta numa consulta. Então, o que você veio fazer aqui? Eu vi que você passou com o doutor José, ele que te encaminhou. Você pergunta e já responde. Então, isso... E nesse mesmo estudo mostra que se os médicos tivessem aguardado 1 minuto a mais, o desfecho, o diagnóstico teria sido muito mais preciso. Só pelo tempo. Dá tempo para o paciente, que é isso que você fala. É o custo. Excelente. O custo é muito alto, né? Tem um trabalho com pacientes DPOC. Mostra que aqueles pacientes que são ouvidos, eles têm menos crise e eles aderem mais ao tratamento. Então, isso gera diminuição de custo. Quantas vezes que essa pessoa vai deixar de ir numa emergência, chamar o SAMU, ou chamar a emergência do... Sim. Mas por quê? Porque cria um vínculo. Você passa no médico, o médico é tão gentil com você, tão legal, você fala, vou tomar um remédio, pô. É verdade. Eu não vou voltar. Ele tá confiando em mim, né? Ele tá confiando em mim. Ele precisa, né? Não sou eu que preciso, eu não vou fazer isso com ele, né? E até mesmo as próprias reinternações. Quantos pacientes saem, muitas vezes, do hospital com uma desinformação sobre o que ele precisa fazer de cuidado, acaba que tendo alguma piora, alguma complicação, volta de novo para aquele hospital. Então, realmente, a comunicação acaba aqui sendo um canal de efetividade. E aí, por isso, o manual ele é extremamente recomendado. Para você que acha que é um excelente profissional, para você que é muito bom tecnicamente, para você que acha que sabe se comunicar bem, para você que acha que lê bastante, mesmo para você que acha que sabe tudo, o manual vai te trazer uma noção mais ampla, mais virtuosa do que é o cuidado. Falei que ia ser leve?
Foi leve? Acabou? Acabou, agora eu posso respirar. Não, ainda não acabou, mas vai acabar. Só uma coisa, onde as pessoas encontram esse livro? Exatamente. Ah, tem um link lá. Tem um link lá, então a gente vai colocar o link aqui neste podcast para as pessoas terem acesso ao livro. E além do livro, onde as pessoas encontram esta pessoa incrível que é o Heriberto. Então, eu tenho contato pelo LinkedIn, né? Ótimo. Tem meu nome lá. Que né? tá como? Heriberto Brito. Brito. E tem um lá no Instagram, tem Medicina Narrativa Brasil. Eu coloco uns textos, algo relativo para a pessoa Refletir. refletir. Geralmente, alguns estudantes, ultimamente tem bastante. Eu até fico surpreso, falo assim, eles não estão como fala, fazendo bagunça, né, em festa, não, eles estão mandando mensagem para mim, né? Então, geralmente, eu tenho tido bastante contato de estudante de medicina, Que bom. né, pedindo e tal. Isso é importante, porque vai ser a próxima geração. A gente pensa que não tem, mas tem, né? Mas perante os 100 mil que vão formar até 2027, né? Não são 100 mil, né? Então... A gente tem que colocar esse link muitas vezes para esses 100 mil terem acesso ao manual de medicina narrativa. O ideal seria que a gente pudesse treinar toda a instituição, igual tem um ACLS, igual tem um ATLS, são esses cursos just in time, né? Tinha um final de semana, né? E a pessoa ser certificada. E a cada 2 anos ter uma reciclagem. Ser recertificada. Porque isso, as pessoas às vezes falam muito. Comunicação, eu já fiz um curso de oratório, eu já fiz um curso de comunicação. 5 anos atrás. 5 anos atrás. Não dá. Você já esqueceu, você já mudou, os caminhos que você percorreu já são outros. Já entrou na zona de conforto. Já entrou na zona de conforto, então a reciclagem é fundamental. Doutor Heriberto, foi um prazer receber você. Nada é por acaso, eu não tenho dúvida disso. Foi muito delicioso e eu tenho certeza que esse propósito do tratamento virtuoso, vou usar isso agora, vai percorrer aí por muitos caminhos e para muitos profissionais de saúde. Muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer, foi um prazer. Obrigado. Até mais, gente.